tá cansado de esperar pelo filme e ele ser uma bomba, né? Mas hoje eu separei aqui pra vocês 12 filmaços de terror mais aguardados pra esse ano de 2026. E ó, galera, tem filmaço underground, tem filmaço mais mainstream e eu tenho certeza que algum dessa lista você nem sequer sabia da existência. Então já deixa o seu likezão aí pra fortalecer o vídeo e bora pra essa lista que tá muito boa. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Como é que você tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Esse ano passado de 2025 foi aí um ano muito abençoado pros filmes de terror. Teve muito título bom e a expectativa é de que a indústria continue se mantendo dessa forma, né? Mas será que vai continuar assim com só filmaço mesmo? Ou será que vai sair só bomba esse ano? Já saíram alguns títulos muito esperados, como Extermínio, O Primata, Retorno a Silent Hill e até recentemente Pânico 7. Alguns muito bombas, tá? Mas alguns muito bons. Então a gente vai falar agora de uma lista de 12 filmes que prometem muito para esse ano de 2026. 1. The Mortuary Assistant. Eu curto muito filme de terror e dificilmente eu sinto medo desses filmes, galera. Sendo honesto, é isso mesmo. Mas eu sinto muito medo de jogos de terror. É incrível como que dá muito mais medo aquela imersão de jogos, porque você tá meio que no controle da situação e você tem que sobreviver aqui. E os estúdios, eles perceberam isso e já tem tempos que eles investem em adaptações de jogos, como foi o caso recente de Until Dawn e agora The Mortuary Assistant. A história segue Rebecca Owens, que é uma jovem recém-formada em ciências mortuárias, que finalmente conquista o seu primeiro emprego no isolado necrotério Kiver Fields. O que começa como um turno noturno rotineiro, que é embalmar corpos, preparar documentos e manter aí o local, rapidamente se transforma em um pesadelo psicológico quando forças demoníacas começam a se manifestar nos ambientes. Corpos passam a incorporar ali algumas entidades, começam a se comportar de maneira sinistra e segredos perturbadores sobre o local e o seu mentor, Raymond Delver, vem à tona. A garota descobre rituais demoníacos, segredos sombrios de seu mentor e seus próprios traumas enterrados enquanto ela tenta sobreviver ao turno da noite, correndo o risco do seu corpo se tornar um receptáculo para uma possessão. O criador do jogo, Brian Clark, se envolveu ativamente nessa adaptação. Ele co-escreveu o roteiro e contribuiu para a criação de sets, design e lógicas da narrativa, né, para manter aquela fidelidade ao universo original. E isso já deixa a gente muito animado para uma fidelidade ainda maior no longa. O longa sai dia 9 de abril e se eles conseguirem emular esse medo dos jogos, esse filme tem tudo para ser ótimo. 2. Exit 8. Mais um nessa mesma linha de adaptar jogos para filmes, temos Exit 8, que assim como no jogo, a trama segue um homem interpretado pelo astro japonês Kazunari Ninomiya. Ele é preso num corredor infinito de uma estação de metrô e para escapar ele deve chegar à saída 8 e seguir aí uma série de regras rígidas baseadas na observação de anomalias. Por exemplo, não ignorar nada fora do comum, que é se ele notar algo estranho, uma anomalia, ele tem que voltar imediatamente pelo caminho que ele veio. Segundo, ele tem que seguir em frente se tudo parecer normal, continuar avançando e um erro reseta tudo, ou seja, qualquer descuido ou falha em perceber uma anomalia faz com que o protagonista retorne ao início do corredor. Só essa parada de estar preso em um loop eterno e qualquer erro mínimo já te faz voltar, já cria essa carga pesada no psicológico do protagonista. O filme já estreou na gringa e teve críticas mistas, a nota no IMDb é de 6.4, porém galera, no Rotten Tomatoes a nota tá altíssima, com 97% da aprovação. Mas eu sinceramente não me baseio por críticas, eu até vi ali um crítico comentando sobre, falando muito mal, eu não tô nem aí porque eu amo essa pegada de estranheza e delírio que esse tipo de filme consegue criar, então com certeza eu vou acompanhar. Chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril. Agora vamos falar de dois casos de diretores bem underground que foram descobertos no YouTube e agora estão para lançar filmaços com produção de Hollywood, que é o caso de Curry Barker e Kane Parsons. 3. Obsession. Em terceiro lugar da lista temos Obsession, que é um filme feito pelo diretor Curry Barker. E se você já acompanha aqui o canal, sabe que eu já contei sobre o curta dele, The Chair. E recentemente eu assisti um longa dele disponibilizado aqui no YouTube, chamado Milk and Cereal.
que também é muito legal, mas agora ele conseguiu espaço nos cinemas e Obsession tá com uma cara muito boa mesmo. Bear é um funcionário silencioso de uma loja de música. Ele encontra um brinquedo antigo chamado One Wish Willow, que parece realizar desejos exatamente como pedidos. Então ele usa para tentar conquistar a sua amiga de longa data, a Nick, mas o Bear não vê ali só o desejo dele se cumprindo, como também acaba entrando no maior pesadelo que qualquer um poderia viver. Aparentemente esse desejo foi longe demais e a garota Nick fica totalmente obcecada pelo Bear, sendo capaz de fazer coisas terríveis pelo cara. A estreia do Corey Barker no cinema tá sendo um fator empolgante demais para ir assistir esse filme, mas o longa também tá sendo aclamado em festivais, então eu tô achando que vai ser filmaço, beleza? E o filme vai ser lançado dia 15 de maio. 4. Backrooms. Outro filmaço de outro youtuber, agora o Kenny Parsons, é Backrooms. Eu já citei esse cara aqui de 19 anos aqui no canal com outra saga de vídeos dele, que é o The Oldest View, que é uma série de vídeos que ele postou ali no seu canal do YouTube, que tem toda essa estranheza e vibe de espaço liminal. Pra quem não sabe, espaço liminal, bem rapidinho, é um ambiente que você reconhece, tem uma familiaridade, que provavelmente te passaria um sentimento bom, sentimento ok, mas ele tá estranho, ele tá diferente e causa medo. Mas agora o diretor chega na A24, galera, para produzir um dos maiores sucessos do YouTube, que é uma história sobre as Backrooms. O elenco tá bizarro, com muitos nomes famosos e uma produtora, A24, que é uma das minhas favoritas quando se trata de terror com estranheza. Mas sendo muito sincero mesmo, galera, o teaser me passou uma quebra de expectativa, já que o CGI parece muito fake. Tipo assim, para um vídeo do YouTube passava batido, mas por ser A24, atores fenomenais, produção hollywoodiana, você já cobra um pouco mais ali do filme. E ele tá sendo um tanto quanto um mistério em relação à sua sinopse, mas vai se basear na creepypasta, mostrando uma terapeuta que entra em uma realidade alternativa de corredores e andares infinitos. Quem já conhece os Backrooms sabe, e ela vai atrás do seu paciente desaparecido. Eu acho bem da hora essa mescla de coisa surrealista com um tema mais realista, como um paciente que relata ter se deparado com esse lugar e uma psiquiatra que não acredita até ter que ir procurar por ele. Sem contar que todo esse mistério Backrooms por si só já é muito da hora, né? Um lugar inexplicável que parece familiar, mas que tem criaturas e objetos totalmente estranhos. Apesar do teaser não ter dado aquela surpresa boa, ainda assim eu tô muito animado para ver esse filme no dia 29 de maio. 5. Casamento Sangrento 2. Aquela pegada de terror e comédia que a gente gosta de ver para dar aquela resetada no cérebro. Em Casamento Sangrento 2, a gente dá sequência aos acontecimentos direto lá do primeiro filme. Após sobreviver a um ataque total da família Ledomas, a Grace descobre que alcançou o próximo nível do jogo macabro e dessa vez, com a sua irmã distante Faith ao seu lado, ela precisa sobreviver e reivindicar o trono do conselho que controla o mundo. Pois é, 4 famílias rivais também estão ali na caçada pelo trono e quem vencer governará tudo. O elenco tem várias caras conhecidas e até mesmo o David Cronenberg simplesmente do nada. Parece que vai ser bem divertido e chega aos cinemas no dia 20 de março. 6. Resident Evil. Agora sim, esse aqui é uma surpresa assim muito grande, porque é um reboot total da franquia inspirada nos jogos da Capcom. O novo Resident Evil apresenta um protagonista, o Brian, que descobre uma cidade tomada por criaturas grotescas após um incidente no caminho ali a um hospital em Raccoon City. Ao tentar ajudar uma mulher ferida, ele se vê preso em um pesadelo de sobrevivência enquanto zumbis e monstros espalham o caos. O filme é uma surpresa justamente por estar sendo dirigido pelo Zach Cregger, que vem fazendo muito sucesso no terror com Barbarian e Weapons, um filme que foi muito aclamado no terror do ano passado, de 2025, e a produção promete abraçar o lado mais survival horror dos games e também ser bem fiel ao espírito do jogo. Vai ter essa narrativa original, mas com foco no medo clássico da série dos jogos, e pode ser uma bomba total, mas pode sair um filmaço de zumbi com aquele toque mais conceito, mais cult, por ter a mão do Zach Cregger. E o filme sai dia 18 de setembro. 7. Evil Dead Burn. O terceiro filme standalone da franquia Evil Dead continua aí a tradição de horror visceral quando personagens se deparam com um Necronomicon.
o Livro dos Mortos, desencadeando demônios e caos sobrenatural. E tem um foco ali em sustos intensos e violência brutal, né? Quem viu os anteriores sabe a quantidade de gore e sangue que aparece na tela. O longa quer ser uma experiência física e sensorial capaz de esgotar emocionalmente o público. Isso me preocupa um pouco, porque no filme anterior tem muito mais gore do que história, né? Do que mensagem, do que enredo, que é capaz de te conectar com o filme. As informações confirmadas sobre Evil Dead Burning indicam que o filme será um tipo de spin-off independente com um lançamento nos cinemas em 24 de julho de 2026. A produção já concluiu as suas filmagens principais, que ocorreram na Nova Zelândia entre julho e outubro de 2025. O filme de 2013 foi muito insano. Mano, eu curti demais aquele filme, mas eu não curti tanto o de 2023, porque eu acho que ele se apoiou demais no gore e a trama ficou mais apagada. Eu espero que nesses eles foquem mais em contar uma boa história de terror e, claro, com sangue e gore, que é natural da franquia. 8. Werewolf. Acho que um dos filmes mais esperados é com certeza a volta do Robert Eggers com o elenco de Nosferatu. Ele é ambientado na Inglaterra do século XIII, uma comunidade isolada é aterrorizada por uma criatura lendária, o lobisomem. Enquanto superstição, folclore e horror visceral se entrelaçam em uma narrativa brutal e sombria. Pelo visto vai ter aquela mesma atmosfera de Nosferatu, com essa pegada vitoriana gótica, e o Robert Eggers é um dos diretores mais respeitados do terror contemporâneo, e ele disse que o filme é uma das coisas mais sombrias que ele já escreveu. Então tudo indica que vai ser um filmão, tanto de crítica quanto de público. O filme estreia logo no Natal, dia 25 de dezembro de 2026. 9. Raccoon. Um nome que chamou muita atenção nesses tempos é o Damian McCarty, que fez Oddity e Caveat, que tem essa estética muito única do cinema mais independente, mas esse de longe é o filme mais ambicioso dele até então. O ator principal do filme é o Adam Scott, que fez Ruptura. Ele interpreta O Bowman, um romancista recluso que viaja para uma pousada remota na Irlanda com o objetivo de espalhar as cinzas dos seus falecidos pais. Ele acaba descobrindo que o local pode estar sendo assombrado por uma bruxa ancestral ou por forças folclóricas sinistras. O medo cresce gradualmente através de contatos estranhos com moradores e fenômenos inexplicáveis. O filme está sendo distribuído pela Neon, o que aumenta as expectativas, já que a produtora tem trazido muitos filmes da hora, e estreia dia 30 de abril. E eu vou te falar que eu tô bem animado para ver esse. 10. Undertone. Falamos dia 24 com Backrooms e agora mais um da produtora chamado Undertone. O trailer chama muita atenção e parece que mesmo sendo um terror psicológico com sobrenatural, vai dar muito medo e sustos, galera. Undertone é o nome de um podcast sobre coisas assustadoras e paranormais que é apresentado pela Eve. É uma mulher que recebe aí várias gravações misteriosas, e numa dessas gravações que ela recebe de áudio de um jovem casal que vivencia fenômenos sobrenaturais na sua casa, ela começa a fazer a sua análise, mas quanto mais ela analisa esses áudios, mais ela percebe paralelos aí com a sua própria vida. Além dela ser apresentadora, a Eve também cuida da sua mãe, que está em um estado terminal lá na casa dela, e a experiência de ouvir esses áudios vai afetar toda a vida pessoal dela. O filme já está sendo descrito como um pesadelo auditivo, utilizando o som como principal ferramenta para causar medo. Só esse detalhe já me deixa muito curioso, porque eu sei o quanto o som pode ajudar na criação de uma atmosfera pesada. Mais uma vez, a A24 aposta em um diretor estreante em longas metragens, e o filme ganhou um prêmio do público no Festival Internacional de Cinema e Fantasia. Daí a A24 adquiriu o filme aí no valor de 7 dígitos. No Rotten Tomatoes, o filme já abriu com 88% da aprovação e chega ao cinema nos Estados Unidos no dia 13 de março, mas provavelmente chega aí no Brasil com um leve atraso. 11. Faces da Morte. Quer uma trama macabra, mas que aposta em muita violência sangrenta? Faces da Morte volta em 2026 com um remake do filme de 78. Diferente do original, que se apresentava como um documentário sobre mortes reais, essa nova versão é uma ficção de terror metalinguística.
A história foca em uma mulher, interpretada por Barbie Ferreira, que trabalha como moderadora de conteúdo para uma plataforma de vídeos que parece ali com o YouTube. Ela analisa esses vídeos e vê se eles se adequam ou não à plataforma. Enquanto se recupera de um trauma pessoal grave, o seu trabalho é filtrar e remover vídeos violentos ou ofensivos do site, e ela acaba tropeçando em um grupo oculto na plataforma que parece estar recriando detalhadamente as mortes do filme original de 1978. O diretor Daniel Goldhaber descreveu o filme como uma exploração sobre como o horror é consumido na internet hoje, misturando momentos de tensão extrema com uma crítica social sobre a nossa curiosidade pelo que é chocante, né? Pelo que gera agonia até. E o filme vai abordar justamente isso através da protagonista, né? Num mundo de IA, mundo de notícia falsa, a gente não sabe mais o que é real e o que não é, e a protagonista vai ter justamente que entender se tudo aquilo que ela tá vendo de horrível é realmente verdade ou não. Na gringa, o filme estreia dia 10 de abril, mas não tem data marcada para lançar aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o filme recebeu a classificação restrita por conter violência totalmente extrema, sangue, gore, nudez e linguagem imprópria. Então você pode pensar aí o quanto esse filme vai ter aí de coisa feia. 12. Maldição da Múmia. E para fechar nossa lista, com certeza um dos mais aguardados, até por conta do material divulgado está insano, Maldição da Múmia. Diferente de versões aí de aventura, né, dos anos 90, a Múmia e tal, essa produção é focada puramente no terror. O projeto é uma parceria entre New Line Cinema, Blumhouse e Atomic Monster, e a trama acompanha um casal de jornalistas cuja filha desaparece no deserto sem deixar rastro nenhum. 8 anos depois, ela retorna para casa, mas o que deveria ser um reencontro feliz se torna um pesadelo aterrorizante, galera. O trailer tá muito insano quanto a isso. O filme sugere que aquilo que voltou não é a menina, mas voltou algo maligno no lugar dela. Esse filme não tem ligação lá com a franquia de Brendan Fraser, né? No entanto, um quarto filme aí da saga clássica, A Múmia 4, está em desenvolvimento pela Universal Pictures, mas esse filme aqui não tem nada a ver com aquilo. É um terror à parte sobre uma múmia. O filme conta com aquele ator de Midsommar, o Jack Reynor, e pra mim ele já tem esse aspecto que algo muito estranho vai acontecer. E isso tá naturalmente na cara dele. Você olha pra ele e fala, mano, algo estranho vai acontecer. E esse é outro filme que eu tô com boas expectativas, tudo indica que vai ser bem da hora, e o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de abril. Bom, meus amigos, essa foi a nossa lista de filmaços de terror mais aguardados pro restante aí do ano de 2026. E dessa lista, os que eu mais tô animado pra ver são Backrooms, Obsession, Undertone e Rokun. Mas com toda certeza eu vou assistir todos. Mas e você? Quais são os que mais te deixaram animado? Deixa aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, porque aqui a gente traz muito filmaço, muita lista boa. Considere se tornar membro, assista ao vídeo que está sendo indicado aí no card. E é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!